Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo sobre análise técnica em Bitcoins. O intuito aqui, como sempre, é trocar conhecimento, experiência, eu aprendo daqui, você aprende daí. Hoje eu trago para vocês aqui o conceito de simetria de mercados, né? Eu elenquei aqui alguns tópicos e a gente vai abordar cada um desses tópicos para entender melhor essa ferramenta, né? A gente vai entender o porquê de entender simetria, o que é a movimentação dos preços, suporte e resistência, ponto de inflexão, o que é simetria, eixo de simetria, ajuste de simetria, figuras simétricas, simetria no tempo, certo? Então é um apanhado geral de tudo que a gente vai falar aqui e aproveitar para demonstrar como é que está o cenário de Bitcoin e como a gente pode incluir todo esse conceito de simetria de mercados para entender como é que está o cenário atual do Bitcoin no mercado, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é por que entender simetria, né? Se vocês forem procurar na internet alguma coisa, algum conteúdo, alguma matéria, algum artigo sobre simetria, vocês vão notar que não é muito fácil encontrar assunto sobre esse tema, né? Primeiro porque é uma ferramenta, ou uma técnica, ou um conceito muito subjetivo, certo? Só que muitas pessoas não têm muita ideia de como se usar a simetria na prática. E quando você vai achar algum artigo na internet, ou algum livro, alguma coisa, você não tem muito um conceito de como utilizar isso no gráfico, mas apenas uma espécie de euforia, né? Tem muita gente que diz que simetria ela serve para tentar adivinhar para onde o mercado vai, tentar descobrir um topo, tentar descobrir um fundo, tentar prever se está na hora de comprar, na hora de vender. E eu começo logo aqui dizendo para vocês que tudo isso é mito, certo? Simetria ela não é uma ferramenta que visa prever o mercado, mas ela é uma ferramenta extremamente importante para qualquer grafista, porque ela tenta traçar possíveis cenários de mercado, né? Então ela vai funcionar mais ou menos como um mapa, certo? Um mapa, o que a gente tem quando a gente está fazendo uma viagem, por exemplo, de um lugar até o outro, né? A gente pega um mapa, a gente traça esse mapa e traça um caminho, uma rota, certo? Só que acontece que no meio do caminho algo pode acontecer. Pode ser que tenha um protesto, pode ser que tenha um enchente em determinada rota. E o que a gente vai fazer? A gente vai precisar retraçar essa rota para um outro caminho. E é assim que funciona o mercado também, e é assim que funciona a simetria quando a gente atua com ela dentro do mercado, né? A gente vai tentar prever futuros cenários, certo? Mas não quer dizer que o mercado vai seguir o que a gente está prevendo, certo? Mas eu vou mostrar para vocês com mais calma daqui para frente, certo? A gente vai utilizar como cenário aqui para o nosso estudo de simetria de mercados o gráfico do Bitcoin pareado ao dólar da Exchange Bitstamp, certo? Pois bem, deixa eu só organizar aqui, ver se o áudio e o vídeo estão ok aqui. Pois bem, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: todo preço de qualquer ativo, de qualquer mercado, de qualquer produto, ele tende a se movimentar entre altos e baixos, né? Então, se você for no mercado, por exemplo, você vai ver que qualquer produto lá, por exemplo, um tomate, você vai num dia ele está um preço, no outro dia ele está outro, às vezes ele está mais caro, às vezes ele está mais barato, certo? Por quê? Porque o mercado ele tende a oscilar, né? Olhando aqui para o gráfico, a gente pode ver, ó, o mercado ele tende a subir. Eita, peraí, deixa eu pegar outra ferramenta aqui que é mais fácil. O mercado ele tende aqui, ó, subir, descer, subir, descer, subir, descer, subir, descer, subir, descer e por aí vai, certo? Uma coisa interessante é que toda vez que o mercado ele faz esse tipo de movimentação, ele cria no gráfico, deixa eu só finalizar essa ferramenta, puxa vida, vamos lá de novo, né? Subir, descer, subir, descer, subir, descer, subir, descer, subir, descer. Pronto, agora foi. Toda vez que o movimento ele faz esse tipo de oscilação, ou seja, essa movimentação em zigue-zague, ele deixa no gráfico determinadas marcações que a gente chama de topos e fundos, né? Eu vou mostrar aqui para vocês a questão dos topos e fundos. Por exemplo, aqui nós temos um topo, certo? Oh meu Deus, espera aí. Aqui nós temos um fundo, aqui nós temos outro topo, outro fundo, opa, outro topo, e mais um fundo. Pois bem, deixa eu só configurar aqui. Pois bem, se você for no supermercado, como eu falei, né,
Quem tem o hábito de ir lá, vai lembrar que, por exemplo, se o tomate agora está R$ 2 e semana passada estava R$ 1, eu vou ter a noção de que o tomate agora está mais caro do que estava na semana passada e eu posso tomar a decisão de não comprar esse tomate ou comprar numa quantidade menor. Com qualquer mercado, inclusive com Bitcoin, os preços funcionam da mesma forma, certo? Por exemplo, imagine aqui que nesse exato ponto, deixa eu desenhar aqui no gráfico, imagine aqui que em determinado momento as pessoas que participam do mercado de tomate, por exemplo, achem que o preço do tomate está num preço justo. Então o que é que vai acontecer? Muita gente vai correr aos supermercados para comprar tomate. Então o tomate vai subir, até que chega um ponto em que o mercado vê que tem uma quantidade muito grande de gente comprando tomate e esse preço do tomate começa a ficar muito caro. Então muita gente começa a deixar de comprar tomate. O que é que o mercado faz para voltar a pegar esses clientes de volta? Ele vai começar a baixar o preço, até que os clientes percebam que aquele preço novamente chegou a um patamar de justo, a um preço justo, certo? E novamente, quando esses clientes começarem a perceber esse preço justo, eles vão voltar e vão começar a comprar. Então, a gente chama essa memória que as pessoas têm de mercado de zonas de faixas de preço, chamadas suporte e resistência. Se vocês notarem aqui no gráfico, por exemplo, a gente tem aqui uma faixa de preço que serviu tanto de resistência no mercado aqui, certo? Depois subiu de resistência, o mercado ultrapassou essa faixa, depois voltou, funcionou como um suporte, depois subiu e lá para frente ela voltou a funcionar novamente como um suporte. Ou seja, em determinado momento aqui, as pessoas perceberam que o tomate, ou no caso do gráfico, o Bitcoin, eles estavam num preço justo e voltaram a comprar, certo? Ou seja, aqui a gente teve uma formaçãozinha de um topo exatamente num suporte que já é bem antigo, né? Que já vem desde lá de 2017 até fevereiro aqui de 2018. Pois bem, por que eu estou falando de suporte e resistência para a gente estudar simetria? Porque existe um conceito na simetria chamado ponto de inflexão. Certo? O que é ponto de inflexão? Ponto de inflexão é qualquer marcação no gráfico que tenha a característica de tentar reverter o mercado. Ou seja, figuras que tendem a reverter o mercado, a gente chama de topos e fundos, como a gente falou agora há pouco. Né? A gente pode observar aqui, ó, após um topo, o mercado tende a cair, após o fundo, o mercado tende a subir. Então, a gente pode chegar e chamar todos esses topos e fundos, de uma forma mais simples e genérica, de pontos de inflexão. Então, para a gente poder estudar o que é simetria, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o conceito de eixo de simetria. E como é que funciona esse conceito de eixo de simetria? O eixo de simetria ele nada mais é do que você pegar uma movimentação de mercado que está à sua esquerda, você traça um eixo vertical, certo? Que vai funcionar como um espelho, e você replica esse movimento do outro lado, certo? Esse movimento que está sendo replicado do outro lado é simplesmente a sugestão de possíveis cenários que a gente pode ter para a movimentação dos preços futuros, certo? Então, eu vou mostrar aqui no gráfico como é que funciona. Né? A gente vai pegar aqui uma ferramenta de linha vertical e vai traçar exatamente aqui nesse ponto de inflexão, ou seja, nesse fundo, essa movimentação aqui que está em rosa, certo? O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar a movimentação mais próxima que está de preço, que está do lado esquerdo, e vai replicar essa movimentação para o lado direito. Então, no caso aqui, deixa eu matar isso aqui tudinho, certo? E a gente vai pegar somente essa movimentação aqui, ó. Certo? Eu vou pintar de outra cor para facilitar o entendimento, vou pintar de azul. E o que a gente vai fazer agora é replicar esse movimento, certo? Aqui para o outro lado. Ou seja, a gente tá traçando um possível cenário para onde o preço ele pode se movimentar. Vamos ver. Eu estou aqui com a ferramenta de backtest e vamos ver para onde o preço vai, certo? Eu vou deixar ela aqui rodando, certo? Ela vai andando. Opa, formou um novo topo. Por que eu parei o gráfico aqui, certo? Se a gente for olhar novamente naquele hall de matérias que eu elenquei aqui, a gente volta para o conceito de ponto de inflexão. Toda vez que a gente acha um ponto de inflexão no gráfico, a gente vai precisar ajustar a nossa simetria. Ou seja, o primeiro movimento que a gente desenhou foi a replicação desse movimento que está aqui à esquerda, certo? Só que eu falei para vocês que todo ponto de inflexão ele tem a preponderância, ou seja, a característica, né, de reverter o movimento. Não quer dizer que ele vai fazer isso, mas ele tem uma característica, uma grande probabilidade de fazer isso. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, deixa eu pegar
essa linha aqui. A gente vai traçar esse movimento aqui agora. E a gente diz que, deixa eu pintar em outra cor aqui, deixa eu pintar em roxo, certo? E a gente diz o seguinte, que o mercado ele tanto pode subir nessa linha azul, como ele pode replicar agora esse movimento aqui numa linha roxa, certo? Qual é o movimento que o mercado tem mais probabilidade de fazer? De acordo com o conceito de simetria e de acordo com a memória das pessoas que participam do mercado, as pessoas tendem a lembrar dos preços mais próximos do que os preços mais distantes, né? Se eu tenho, por exemplo, um tomate aqui a R$2 hoje e ele foi R$1 semana passada e, sei lá, há 2 anos atrás ele foi 50 centavos, é muito mais provável que eu lembre que o preço justo é R$1 e não 2 e não 50 centavos, certo? Então, o preço de R$1 está mais próximo no tempo da minha memória do que o preço de 50 centavos que foi há 1, 2 anos atrás, certo? Então, o que é que acontece aqui no mercado também? No mercado a gente traçou, por meio da simetria, 2 possíveis cenários, né? O cenário azul e o cenário roxo, certo? Vamos andar com o mercado para ver para onde ele vai. Se o mercado de repente faz um novo fundo aqui e começa a subir, significa que ele está desconsiderando esse caminho roxo. Mas se o mercado simplesmente for para baixo, significa que ele está condizente com a maior probabilidade dele repetir a simetria mais próxima, que é a roxa, certo? Então vamos ver para onde o mercado ele vai. Opa, pois bem, o mercado agora ele está resolvendo seguir o caminho azul, né? Vamos esperar até ele formar um topo. Pronto, formou um topo, certo? Vamos cancelar essa simetria anterior, certo? Cancela essa aqui também. E vejam que interessante, o mercado ele formou um topo exatamente aqui, ó, nessa zona de preço, certo? Vamos pegar aqui uma figura, vamos traçar aqui uma zona de preço, né? Que a memória não é uma linha, tá? A memória é uma zona de preço. Então, ó, a gente pode observar que o mercado ele voltou exatamente no mesmo ponto em que ele esteve no passado, ou seja, replicou exatamente esse mesmo movimento. A gente chegou num topo, né? Então o que é que a gente faz agora? A partir desse momento, se a gente tem um novo ponto de inflexão, a gente vai traçar novos possíveis cenários, certo? Qual é o possível cenário mais próximo que a gente tem aqui? Bem, o cenário mais próximo que a gente tem é replicar de novo esse movimento em azul para baixo, certo? Esse é o mais próximo. Mas a gente pode fazer o que também? A gente pode simplesmente replicar esse movimento aqui, ó, daqui para cá, certo? Então eu vou pintar esse aqui de outra cor, vou pintar de laranja aqui, por exemplo. Se o mercado replicar esse movimento para cá, o movimento vem para cá, por exemplo. Opa, certo? Ou ele pode simplesmente replicar esse movimento aqui, ó, para cá, certo? Vamos botar para cá também. Vamos ver para onde o mercado vai. Cadê aqui o play? Pronto. Vamos lá, vamos lá. Ó, o mercado está descendo, descendo. Opa, fez um fundo. Fez um fundo, significa que a gente matou essa simetria aqui e provavelmente agora ele vai seguir a simetria mais próxima. Qual é a simetria mais próxima? A gente mata essas aqui também, né? A simetria mais próxima era essa que a gente tinha desenhado aqui, ó. Certo? Aqui, essa em laranja é mais próxima, certo? Vamos ver o movimento completo do preço. Opa, bateu e fez um topo lá, né? Vocês podem ver, ó, que bateu exatamente, deixa eu ajustar aqui a simetria, bateu exatamente onde era a faixa de preço que anteriormente a gente tinha percebido, né? Aquela faixa de memória que o mercado adotou como um preço justo. Então o que a gente vai fazer aqui? Para quem já tem um pouquinho mais de experiência, vocês podem notar que aqui houve a configuração, certo? De uma figura simétrica. Deixa eu subir aqui. Houve a configuração de um ombro, cabeça-ombro invertido, certo? Para quem tem um pouquinho mais de conhecimento, sabe que esse tipo de figura ele tem um forte poder de reversão. Ou seja, é muito comum, né? A gente, primeiro deixa eu dizer o que é um ombro, cabeça-ombro invertido, né? A gente tem duas figuras, né? Um ombro, cabeça-ombro normal e um ombro, cabeça-ombro invertido. Essa daqui é um ombro, cabeça-ombro invertido, porque ela significa o seguinte, ela é um desenho de um movimento de mínima, certo? Que forma um ombro,
um movimento de mínima maior ainda, que forma uma cabeça, outro movimento de mínima, que está mais ou menos na mesma altura de um movimento passado, certo? E a formação de um outro ombro direito. Então, o que é que diz essa figura? Essa figura diz o seguinte: se a gente em determinado momento, se os preços eles superam essa faixa aqui, ele tende a replicar a outra perna que formou o ombro esquerdo, ou seja, esse movimento aqui. Esse movimento aqui tende a repetir esse movimento aqui, certo? Significa que o mercado vai para lá? Não, não significa. Ele pode ir ou ele pode não ir. Pois bem, eu não vou continuar esse movimento aqui, porque aqui foi só para exemplificar o conceito de simetria no preço. Mas agora eu quero falar para vocês uma questão que é bem mais interessante que o cenário atual, certo? Que é a simetria no tempo, certo? E se a gente já tem que a simetria no preço é uma característica, é uma ferramenta, na verdade, extremamente subjetiva, a simetria no tempo ela é mais subjetiva ainda. Mas vejam que interessante, eu vou eliminar aqui, certo? Essas figuras, para deixar o gráfico limpo, certo? Eu não vou limpar tudo, porque senão vai tirar ali meu... Aliás, vou limpar tudo, porque já está na simetria no tempo aqui, né? Vamos remover tudo, beleza? Ok. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a última alta que a gente teve no Bitcoin, certo? Vamos botar aqui no gráfico mensal para facilitar nosso entendimento, certo? Deixa eu enquadrar aqui o gráfico. Pois bem, a última alta que a gente teve no Bitcoin, né, que chegou à máxima histórica do Bitcoin, valendo quase 20 mil dólares, foi aqui mais ou menos em 1 de dezembro de 2017. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma linha vertical aqui e vou marcar esse preço, certo? Deixa eu pintar de verde para representar que foi uma alta histórica, certo? O que é que acontece? A gente vai fazer agora o seguinte, a gente vai olhar para o passado novamente e vai tentar achar um movimento que seja similar a esse. Quando é que foi um movimento que teve uma grande explosão para cima do preço do Bitcoin, certo? Se a gente for andando aqui, a gente pode retraçar essa mesma linha vertical aqui. Opa, peraí. Nesse dia aqui, ó, 1 de novembro de 2013. Percebam como o movimento é similar. Ó, a bombada que deu aqui para cima e a bombada que deu aqui para cima. Tá vendo aqui? E tá vendo aqui? Pois bem, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Deixa eu só organizar isso aqui. Espera aí. Só um minuto. Joia. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. A gente vai usar uma outra ferramenta que a gente chama de retração de Fibonacci. Que ela tem mais ou menos a mesma ideia de suporte e resistência, né? Eu vou pegar a ferramenta aqui no TradingView, certo? E vou traçar, vou pegar aqui a ferramenta de imã e vou traçar da máxima histórica, certo? Até a mínima que deu origem à formação dessa máxima histórica. Pois bem, tracei aqui. O que quer dizer aqui essa retração de Fibonacci? Certo? A retração de Fibonacci ela é uma ferramenta que ela tenta mostrar para a gente que todo preço que sobe, ele tende a corrigir antes de dar uma outra subida maior. Ou seja, no caso aqui que a gente tem do Bitcoin, o preço deu essa subida aqui, certo? E vocês podem ver que ele retrocedeu, ó, passou até chegar quase, um pouco mais até na verdade, do que 78,60% do tamanho do movimento de alta que ele teve. Certo? Esse gráfico aqui ele está em logaritmo, tá? Só para vocês entenderem, não é escala linear, é escala logaritmo. Então, o que é que acontece? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o movimento passado, certo? E vamos traçar uma retração de Fibonacci nele também. Vamos pegar aqui e vamos traçar. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Cadê? Vamos traçar ele aqui. Joia. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, joia. Pronto. O que a gente fez? A gente retraçou. Traçou a retração de Fibonacci para o ano de 2017, que foi a maior alta, e a gente traçou a retração de Fibonacci para o ano de 2013, o final de 2013 também, que foi uma alta parecida com a alta que a gente teve no Bitcoin agora recente. Então, o que a gente vai fazer? Percebam o seguinte, percebam a semelhança entre esses dois movimentos, né? Se a gente for olhar para o movimento de hoje, quanto foi que esse movimento de hoje, ele caiu até atingir a faixa de 61,80%. Eu vou desenhar aqui para vocês. Vamos lá, vamos traçar aqui exatamente o ponto, ó. Eu vou pintar de vermelho,
certo? Porque é a representação aqui da faixinha do 68,80% aqui, ó. E se vocês notarem, a gente andou aqui, daqui para cá, 3 barras, ou seja, 3 meses, certo? A gente pode ver aqui, ó, 90 dias. Essa foi uma movimentação que o preço teve da sua máxima histórica para romper até 68,80% do seu valor. Se a gente for no passado e olhar o movimento de 2013, vamos ver como é que isso se replicou lá. Espera aí só um minuto. Deixa eu só ajustar aqui. Opa. Pronto. Quando é que o movimento fez esse rompimento de preço para 61,8%? Vamos pegar essa faixa aqui e vamos jogá-la para lá. Opa. Foi bem aqui, né? No dia 1 de fevereiro de 2014, certo? Tá certo isso aqui mesmo? Aliás, perdão. Aqui, no dia 1 de março de 2014, né? E que interessante. Deixa eu traçar aqui. Vamos ver quanto tempo durou de um caminho até o outro. 4 barras, certo? Ou seja, 4 meses. Mas olha que interessante. Olha o dia em que o movimento do Bitcoin rompeu esse suporte aqui no caso. Foi no dia 1 de março de 2014. E viu o dia em que o movimento rompeu, esse outro movimento de alta rompeu 61,80 em 1 de março de 2018. Né? Percebem que foi o mesmo dia? Mesmo dia não, na verdade é o mesmo mês, tá? Como a gente está no gráfico mensal, ele vai pegar sempre o primeiro dia do mês. Tá, vamos continuar. Vamos olhar agora para o gráfico mais recente e perceber quando foi que o nosso preço aqui ele rompeu a casa de 78,60%. Opa. Aqui, né? A gente vai pintar de roxo aqui, certo? Para facilitar o entendimento de que é um rompimento aqui dessa linha de suporte do Fibo, né? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez ali. Vamos pegar e vamos traçar aqui para ver agora quanto tempo durou desse rompimento para esse rompimento. Então a gente vê aqui que foram 8 barras, né? Ou seja, 8 meses. E se a gente for tentar traçar no movimento antigo? Vamos ver aqui. Opa, pegou já as 8 barras aqui, foi? Foi. Vamos ver se é 8 barras também, né? Espera aí, o que está acontecendo aqui? Bem, deixa eu deletar aqui, tá? Vamos lá. Daqui até aqui, opa, 10 barras, certo? A diferença, então, para o primeiro rompimento foi de 4 barras, para o segundo rompimento de 10 barras. Nesse caso aqui foi de 3 e aqui foi de 8, certo? Vamos fazer o seguinte agora. Deixa eu ver aqui. Certo. A gente vai fazer o seguinte agora. Observe o seguinte. O preço, ele chegou a passar de 78,60%, mas ele encontrou alguma resistência aqui, algum suporte aqui que impediu ele de cair mais. Ou seja, em algum momento aqui, as pessoas que estavam comprando Bitcoin perceberam que esse determinado preço, onde ele não caiu mais, era um preço justo. Então a gente vai tentar encontrar um suporte nesse valor, certo? O suporte mais próximo que a gente pode encontrar é esse daqui, ó. Certo? Deixa eu tirar aqui a ferramenta de imã, certo? Quando foi o fundo desse suporte? O fundo desse suporte foi aqui, ó, no dia 1 de julho de 2013. Você pode notar que quando eu desenhei esse suporte, o preço ele chegou a descer, ó, bateu lá, mas não passou disso. Ou seja, a zona de suporte foi extremamente forte, né? E do movimento mais recente? Quando é que foi? Vamos desenhar aqui também. Vamos pegar aqui o topo mais próximo e vamos fazer um desenho. Você pode notar aqui, ó, esse topo aqui ele forma uma zona de suporte, que a gente sabe que o conceito de suporte e resistência eles se alternam, a depender de onde o preço está, se o preço está acima ou se o preço está abaixo. Nesse caso, essa zona aqui ele já foi resistência e hoje ela é suporte. Então você pode notar que até o dia de hoje, no caso, até o dia que de hoje é 26/2, o preço ele ainda não alcançou essa zona de suporte e nem ultrapassou, muito menos ultrapassou.
Então o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos marcar aqui mais uma linha para a gente perceber quando foi o fundo desse movimento aqui que criou essa zona de suporte para a gente. Perceba uma coisa interessante aqui, ó. 1 de julho de 2017. Quando foi o movimento anterior? 1 de julho de 2013. Até agora está parecendo um negócio meio estranho, né? Vamos fazer o seguinte, para piorar a situação. Vamos pegar e vamos traçar o conceito de ondas de Elliott, tá? Para quem não conhece ondas de Elliott, o conceito é bem simples e eu não vou me aprofundar muito, mas eu vou dar uma informação geral para vocês. O mercado ele tende a se movimentar em ciclos, certo? E esse ciclo, ele geralmente é formado por 3 ondas de alta, 2 ondas de baixas que corrigem essas 3 ondas de alta e movimentos posteriores, certo? Eu não vou me aprofundar aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas eu vou traçar para vocês as ondas de Elliott e eu quero que vocês vejam o seguinte. Eu vou pegar aqui do topo do preço histórico, certo? De hoje. Do topo do preço histórico de hoje. Deixa eu só organizar o gráfico aqui mais bonitinho aqui, certo? Então eu vou pegar do topo do preço histórico de hoje, não, perdão. Do topo da máxima histórica que a gente teve do Bitcoin e vou traçar as ondas de Elliott. Então a gente vem a onda 1, a onda 2, a onda 3, certo? Essa onda 3 aqui você pode notar que ela está maior que a onda 1, tá? Que é o comum de Elliott, é que a onda 3 ela esteja acima ou abaixo, no caso aqui, como um movimento de queda, do que a onda 1. A onda 4, que é uma onda corretiva, e a onda 5, certo? Vamos traçar lá embaixo também? Vamos traçar. Vamos pegar aqui a ferramenta de ondas de Elliott, vamos traçar onda 1. Peraí, deixa eu tirar isso aqui para ficar mais fácil enxergar. Tá aqui do lado. Vamos traçar aqui a onda 1, a onda 2, a onda 3, a onda 4 e a onda 5, certo? Vê que interessante. Nesse movimento aqui passado, de 2013 e 2014, a onda 5 ela bateu exatamente nessa zona de suporte. Vamos ver o movimento de agora. Olha a zona 5 onde está batendo, a onda 5 onde está batendo, bem próximo dela, né? Vamos ver mais uma coisa interessante. A onda 2 ela está batendo aqui, ó. O movimento caiu na onda 1 e voltou até testar esse valor aqui, ó, de 38,20%, lá em 2013 e 2014. Vamos ver agora. Testou também, ó. Tá vendo? Vamos ver a onda 4 aqui. A onda 4 aqui, ó, testou, caiu o preço e corrigiu até 61,80. Vamos ver anteriormente. Caiu, voltou até 61,80, né? Interessante, né? Vê como a simetria está acontecendo, tá? Vamos lá, vamos deixar um negócio mais místico ainda. Vamos pegar aqui e vamos marcar um movimento para a gente saber dessa marcação da onda 1 até a marcação da onda 5. Vamos ver quanto tempo levou. Levou aqui, ó, 9 meses, certo? Vamos ver aqui agora. Vamos ver dessa onda 1 até a onda 5. Onda 1 até a onda 5. Deixa eu ver se está certinho aqui. Até aqui. Opa, onda 5 é onda... Não, é onda 5 aqui. Deixa eu ver... Onda 1 até onda 5. Certo. Onda 1 até onda 5. Aqui, 10 candles. Certo? Então, como foi próximo, né, o movimento? Onda 1, onda 5. Onda 1, onda 5. Pronto, tá certo. Vamos ver da onda 2 para onda 4. Daqui para cá, 5 meses. E da onda 2 para 4 aqui. Daqui para cá, 5 meses também, né? Perceba como o movimento de hoje é parecido com o movimento de 2013 para 2014, né? Perceba como essa queda ela já se refletiu no mercado no passado. Pois bem, vamos piorar isso aqui. Vamos traçar um canal de baixa para a gente ver esse canal, se ele traz mais alguma informação para a gente. Eu vou pegar aqui esse ponto, certo? Vou unificar a onda 2 com a onda 4. E vou traçar esse canal de baixa. Deixa eu só ajustar aqui o canal para ficar certinho.
Olha que interessante. O movimento ele fez... as ondas de Elliott, eles encaixaram meio que quase que perfeitamente aqui nesse canal, né? Desceu a onda 1, bateu na LTB inferior, subiu, bateu na LTB superior, desceu, subiu, bateu na LTB de novo, desceu, bateu não só na LTB, como bateu também naquela zona de suporte, ou seja, é uma característica que tem um forte poder de reversão. E para piorar, vê o formato do candle que formou que apareceu aqui, né? No caso, quase um martelo, digamos assim. Se a gente fechar um olho, dá para considerar isso como se fosse um martelo, né? Seria mais interessante se o movimento ele tivesse menor aqui, né? Uma sombra maior, mas quase um martelo, tá? Vamos ver no movimento mais recente o que é que aconteceu. Vamos desenhar o canal. Vamos pegar aqui, vamos pegar daqui, que é mais fácil, ligar o 2 ao 4. Ligamos o 2 ao 4. Vamos até pegar a onda 1. Vê como o movimento foi parecido. A onda 1 na LTB, onda 2, 3, 4, 5 e a 5 bem próximo daquela zona tanto do suporte quanto da LTB, certo? E se você for olhar, olha o desenho do candle que está montando aqui, ó, um candle martelo também, né? Mais um martelo, certo? Mais uma característica coincidente do mercado, né? Deixa eu mostrar o gráfico aqui para vocês verem que eu não estou mentindo, ó. Isso aqui é o cenário 2017, 2018 e aqui é o cenário 2013, 2014, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos piorar mais ainda essa situação, vamos mostrar o quanto o movimento está perfeito aqui. Vamos utilizar a ferramenta de índice de força relativa, certo? Que é um indicador que a gente usa para medir a aceleração do movimento, quando uma tendência está perdendo força, está ganhando, certo? Então, de forma bem resumida aqui, a gente vai usar o RSI para tentar verificar a força dessa tendência, certo? Percebam o seguinte, percebam que nesse ponto aqui onde a onda 5 termina, eu vou traçar, deixa eu pegar aqui uma reta, eu vou traçar uma linha, certo? Ó, percebam que essa linha está com o valor aqui, ó, 44.7971, certo? Se você for olhar a onda 5 aqui também, ó, olha o valor que ela está batendo, cara. Olha o valor que ela está batendo aqui, ó. Exatamente no mesmo lugar, certo? Exatamente no mesmo lugar. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa aqui. Tá, tem mais um negócio aqui interessante. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu só fazer o seguinte. Deixa eu entrar aqui no gráfico semanal, certo? E a gente vai usar o RSI, o índice de força relativa, no caso do RSI, para a gente ver mais uma característica interessante do preço do mercado hoje, né? Vamos lá. Se você notar, a gente está aqui no gráfico semanal, certo? Hoje o preço do mercado está aqui, ó, em 3.827 dólares, certo? Todo mundo que olhar aqui para o gráfico vai perceber que existe uma zona aqui, ó, de resistência, uma zona de preços aqui, que está difícil de ultrapassar, né? O mercado foi, bateu, desceu, e ainda não ultrapassou e nem sabemos se vai ultrapassar. Só que vê que interessante aqui no FRI. No FRI ou RSI, a gente também tem uma zona aqui, ó. A gente também tem uma zona aqui de resistência. Mas observe uma coisa, no RSI, ó, o movimento, ele já rompeu a resistência anterior. Ele já rompeu essa resistência aqui. Ou seja, o RSI ele já está um pouco adiantado em relação ao preço, mostrando que o preço tende a romper essa zona aqui. Significa que ele vai subir até lá do... Não significa, mas significa que há uma forte probabilidade desse movimento se romper acima dessa resistência, certo? Pois bem, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui agora é uma simetria no tempo, certo? É uma ferramenta extremamente subjetiva, mas que dá para a gente um cenário de vislumbre impressionante, né? Se você for comparar aí a quantidade de informações que eu mostrei para vocês aqui, que o movimento de 2017 e 2018 tem de igual ao movimento de 2013 e 2014, vocês podem perceber que parece uma obra de arte aqui, né? Mas eu vou piorar isso aqui, tá? Eu vou mostrar o seguinte, eu vou entrar aqui, vamos limpar essas figuras aqui, certo? Deixa eu remover todas essas ferramentas de desenho. Vamos botar novamente no gráfico mensal, certo? Eita, eu nem devia ter feito isso. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu botar logo esse desenho aqui no gráfico mensal para vocês verem como fica mais perfeito ainda, né, o movimento. Né? Ó.
aqui, o gráfico, ó, certinho, canal. Pois bem, vou remover agora as figuras, certo? E a gente vai fazer o seguinte. Após toda essa explicação, né, algumas perguntas provavelmente devem estar passando na cabeça de vocês. Né? A primeira pergunta é, tá, beleza, a gente traçou esse cenário, a gente percebeu que o movimento está parecido, mas tá aí daqui para frente, né? O que é que vai acontecer? O mercado vai subir, não vai? Vai replicar um movimento anterior, não vai? Pois bem, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. A gente vai voltar ao primeiro conceito que a gente viu lá no início, um dos primeiros, né, que foi o eixo de simetria. Então a gente estava falando de simetria no preço. Eu vou pegar novamente aqui a linha vertical e vou pegar exatamente aqui o fundo, ó, desse movimento de alta, essa correção aqui, vou pegar o fundo, certo? E a gente vai traçar a queda desse fundo, certo? Essa pernada de baixa aqui. Depois dessa pernada de baixa, notem que o movimento dos preços, ele lateralizou durante esse tempo aqui, ó, certo? E o que é que aconteceu? Vamos traçar uma outra linha aqui. O que é que aconteceu depois disso? Esse mesmo movimento daqui, ele foi replicado para cá, ó. Olha o movimento sendo replicado aí. Vamos ver quanto tempo esse movimento tem. Daqui até o rompimento dele, ó, o rompimento dele se deu aqui. 41 meses demorou para ele romper. Você pode ver, ó, desceu, lateralizou, subiu. Tá, vamos traçar isso agora para o período mais atual que a gente está. Né? Esse movimento aqui, a gente tem ele aqui, ó. Vê a descida. A gente não tem ele? Esse movimento aqui, esse aqui não era justamente o fim da onda 5? Aqui também não é o fim da onda 5? A gente tem esse movimento aqui. Qual seria o próximo movimento que o mercado iria replicar? Tende a replicar, na verdade, né? Seria esse aqui, ó. E depois, esse aqui. Em quanto tempo, mais ou menos, o mercado tende a fazer isso? Nesse tempo aqui. Vamos ajeitar. Aqui. Nesse tempo aqui. Interessante, né? Pois bem, de tudo isso que eu falei, né? De tudo isso que eu falei, dá para perceber o seguinte: 41 meses dá o equivalente a quase 4 anos, né? Então, o ciclo que o mercado teve de sua máxima histórica no passado até o seu rompimento foi de aproximadamente 4 anos. Significa que ele vai repetir esse ciclo? Não. Mas ele tem uma forte probabilidade de repetir esse ciclo. Caso o movimento continue lateralizando aqui, ele volte a subir, né? Então, a gente tem aí pela frente mais quanto tempo? A gente tem o equivalente de lateralização aí um bom tempo. Não dá para calcular aqui. Deixa eu calcular aqui. Aqui, ó, 9 meses de lateralização. A gente tem 9 meses de lateralização, né? Isso aqui, na verdade, teria que ficar aqui. Isso aqui. Pronto. A gente tem mais 9 meses de lateralização, em média, né? Não quer dizer que isso vai acontecer, para depois se iniciar um movimento de alta. E daí vem a pergunta, né? E aí, Thiago, o que é que eu devo fazer? Eu devo comprar Bitcoin? Não devo? É arriscado? Não é? Tá? E essa pergunta eu digo para vocês que é muito fácil de responder. Depende, né? Vai depender de uma série de coisas. Vai depender de se você sabe gerenciar o risco. Você tem alguma forma de gerenciar o risco da operação que você está entrando, da operação que você está se desfazendo. Você entende o que é a tecnologia do Bitcoin? Você sabe como é que faz uma transferência de uma carteira para outra, certo? Porque quem não entende de Bitcoin, tentar operar Bitcoin, sinceramente, é loucura, certo? Eu acho que para qualquer coisa que a gente vai tentar operar, que a gente vai tentar trabalhar, a gente precisa entender aquilo que a gente está fazendo. Então, se você não sabe o que é Bitcoin ou o que é uma criptomoeda, eu primeiro recomendo a você que estude isso. E também primeiro que estude o que é gerência de risco. Porque o que vai fazer a gente ser bem sucedido ou mal sucedido no mercado a longo prazo é justamente a gestão de risco, certo? A simetria é uma ferramenta que nos dá cenários. Não quer dizer que a gente, eu fiz esse desenho aqui agora, eu vou simplesmente, já sei, Thiago, vou comprar agora porque o movimento vai subir. Não é isso que vai acontecer. Certo? Ele pode acontecer, não sei se vai acontecer, não tenho a capacidade de prever o futuro, certo? O que eu sei é que esse é um possível cenário de acontecer
e que eu vou traçar uma estratégia para tentar me usufruir desse possível cenário, mas caso esse cenário não se confirme, eu tenho que ter uma ressalva para me proteger de uma incerteza no mercado, porque o mercado ele é formado por incertezas, né? A única certeza que a gente tem é a certeza do aprendizado. A única variável que a gente pode controlar é a variável do aprendizado. Então eu digo o seguinte, se você quer operar Bitcoin, a primeira coisa que eu digo para você é estude, certo? Estude, conheça o mercado, conheça a tecnologia e depois aloque recursos, aloque risco nesse tipo de coisa que a gente está fazendo, certo? A gente vai ficando hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, simetria de mercado. Caso tenham alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários. E é isso, pessoal. Até a próxima. Falou, valeu aí.